Nas planícies áridas da Jordânia, a leste do Rio Jordão, ergue-se um monte de ruínas antigas conhecido como Tal el-Hammam. Por décadas, arqueólogos escavaram suas camadas, revelando os segredos de uma cidade que prosperou durante a Idade do Bronze. A sua localização e tamanho monumental, muito maior do que qualquer outra cidade da região na época, já sugeriam uma importância estratégica e cultural que intrigava os pesquisadores, alinhando-se com descrições antigas de uma metrópole perdida. A equipe, liderada pelo Dr. Stephen Collins, da Trinity Southwest University, notou algo profundamente anômalo ao atingir as camadas da Idade do Bronze Médio, datadas de aproximadamente 1650 a.C. Eles encontraram uma camada de destruição escura e caótica, com cerca de 1,5 metro de espessura. Esta não era a marca de uma guerra ou de um terremoto comum, era a evidência de uma aniquilação instantânea e total. Dentro desta camada de carvão e cinzas, os artefatos contavam uma história aterrorizante. Fragmentos de cerâmica foram fundidos em vidro, tijolos de barro borbulharam e se dissolveram, e esqueletos humanos estavam despedaçados e queimados de forma extrema. A destruição foi tão súbita e violenta que pegou a cidade inteira de surpresa, sem tempo para fugir ou se preparar. Este cenário cataclísmico apontava para uma força de proporções inimagináveis. A escala da catástrofe sugeria um evento que não apenas destruiu a cidade, mas também salinizou a terra ao redor, tornando a agricultura impossível por séculos. De fato, a evidência arqueológica mostra que toda a região, antes um oásis fértil, foi subitamente abandonada por mais de 600 anos. Esta longa pausa na civilização era um mistério que as explicações tradicionais como guerras ou secas não conseguiam justificar completamente. A questão que ecoava entre as ruínas era inevitável. Poderia este local ser a lendária Sodoma, cuja destruição por fogo e enxofre é uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento? A busca por uma resposta levou os cientistas a analisar as evidências com uma precisão forense. Se você é fascinado por mistérios como este e quer ver mais evidências sendo reveladas, se inscreva no canal e ative as notificações. A análise microscópica da camada de destruição em Tal el-Hammam revelou fatos ainda mais chocantes. Os cientistas encontraram minúsculas partículas esféricas de ferro e sílica, que só poderiam ter se formado quando vaporizadas em temperaturas altíssimas e depois resfriadas rapidamente. Além disso, a superfície da cerâmica derretida estava coberta por uma fina camada de vidro, um fenômeno que exige calor superior a 2.000 graus Celsius, muito além do que qualquer incêndio urbano antigo poderia produzir. O achado mais significativo, contudo, foi a descoberta de quartzo chocado. Estes são grãos de quartzo cujas estruturas cristalinas foram fraturadas em padrões paralelos, uma deformação que só ocorre sob pressões imensas e instantâneas, na ordem de gigapascais. Na Terra, o quartzo chocado é encontrado quase exclusivamente em locais de impacto de meteoritos ou em locais de detonação de armas nucleares, fornecendo uma poderosa pista sobre a natureza do evento. Os pesquisadores também identificaram diamonoides, pequenas partículas de carbono com a estrutura de um diamante, formadas pela alta pressão e temperatura de um impacto ou explosão de bola de fogo. A presença desses materiais, juntamente com o quartzo chocado e a cerâmica vitrificada, descartou completamente a possibilidade de a destruição ter sido causada por vulcões, terremotos ou ações militares da época. A evidência apontava inequivocamente para um evento de energia extraordinariamente alta. Toda a destruição parecia ter uma direção. As paredes e estruturas restantes estavam derrubadas em uma direção específica, como se atingidas por uma onda de choque colossal vinda do sudoeste. A força foi tamanha que arrancou o palácio de 4 andares da cidade de suas fundações e pulverizou os tijolos de barro da parte superior da estrutura, espalhando os destroços por toda a cidade baixa em um piscar de olhos. Essa combinação de calor extremo, pressão inimaginável e uma onda de choque direcional criou um quebra-cabeça forense para os cientistas. Eles não estavam mais investigando a queda de uma cidade antiga. Estavam investigando a cena de um crime cósmico.
A natureza do agente destruidor estava se tornando mais clara, apontando para algo que não veio da Terra, mas sim do céu. Uma explicação que ressoa com narrativas milenares. A teoria que unifica todas as evidências anômalas de Tel El-Haman é a de um evento de explosão aérea cósmica, semelhante ao famoso evento de Tunguska em 1908 na Sibéria. Nessa hipótese, um meteoro ou cometa de tamanho considerável entrou na atmosfera terrestre em alta velocidade e explodiu a alguns quilômetros acima do solo. Tal explosão liberaria uma energia equivalente a centenas de bombas atômicas, sem deixar uma cratera de impacto. A simulação deste evento corresponde perfeitamente aos achados arqueológicos. A explosão aérea teria gerado uma bola de fogo com temperaturas superiores às da superfície do Sol, explicando a cerâmica derretida e a formação de trinitito. Imediatamente após, uma onda de choque hipersônica se propagaria para o solo, gerando a pressão necessária para criar o quartzo chocado e pulverizar as estruturas da cidade instantaneamente, configurando a destruição de Sodoma em detalhes científicos. Além do calor e da pressão, a explosão sobre o Mar Morto teria um efeito secundário devastador. A onda de choque teria atingido as águas hipersalinas do mar, vaporizando e lançando uma chuva de sal moura superaquecida sobre toda a planície. Essa chuva de sal teria destruído a agricultura e tornado o solo estéril por gerações, o que explica por que a área fértil foi abandonada por mais de 6 séculos, um detalhe crucial para a história bíblica real. Esta é a Sodoma e Gomorra prova científica, mais robusta já apresentada. A teoria da explosão aérea não apenas explica cada peça de evidência física encontrada no local, mas também fornece um mecanismo plausível para a destruição descrita em textos antigos. O que você acha? Esta prova científica é suficiente para conectar Tel El-Haman à história bíblica? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre esta descoberta. Portanto, o que os arqueólogos encontraram não foi apenas a ruína de uma cidade, mas o registro geológico de um dos maiores desastres naturais da história humana. Um evento tão traumático e visualmente espetacular certamente teria sido observado por todos na região, gravando-se na memória coletiva e dando origem a lendas que atravessariam milênios. A história de fogo vindo do céu deixava de ser apenas um mito. A conexão com o relato bíblico de Sodoma e Gomorra torna-se surpreendentemente direta quando se compara a evidência científica com a narrativa do Gênesis. O texto descreve o Senhor fazendo chover enxofre e fogo do céu. Uma explosão aérea cósmica, com sua bola de fogo incandescente e a subsequente chuva de material superaquecido, seria a descrição perfeita de tal evento por testemunhas da Idade do Bronze, que não possuíam o vocabulário científico para explicar um fenômeno astronômico. A geografia também se alinha com precisão. A Bíblia localiza Sodoma em uma planície fértil perto do Mar Morto antes de sua destruição. Tel El-Haman está exatamente nessa localização e era, de longe, a maior e mais poderosa cidade-estado da região durante o período em que a Bíblia situa os patriarcas. Quando os arqueólogos encontram Sodoma, não buscam uma placa com o nome, mas um candidato que preencha todos os requisitos geográficos e cronológicos. É fundamental, contudo, reconhecer as limitações do conhecimento. A arqueologia, por sua natureza, não pode provar que Tel El-Haman era de fato a Sodoma bíblica. Nenhum artefato com o nome da cidade foi encontrado. A conexão é, portanto, baseada em uma forte correlação de evidências circunstanciais, o local certo, a data certa e, mais importante, o tipo exato de destruição descrita na narrativa, fornecendo uma base factual para a Sodoma e Gomorra prova científica. O mais provável é que a destruição cataclísmica de uma cidade tão proeminente tenha sido testemunhada por povos vizinhos, incluindo os primeiros hebreus. A história de uma cidade aniquilada por fogo vindo do céu teria sido contada e recontada por gerações, tornando-se uma poderosa história de advertência. Com o tempo, essa memória histórica foi incorporada à sua tradição oral e finalmente registrada nas escrituras, preservando o eco de uma catástrofe real. Dessa forma, a descoberta em Tel El-Haman não busca validar uma interpretação teológica, mas sim revelar a possível história bíblica real por trás da lenda.
Ela sugere que, no coração de um dos relatos mais fantásticos da Bíblia, pode haver a memória de um evento cósmico verdadeiro, uma tragédia humana cuja escala foi tão grande que só poderia ser explicada como um ato divino por aqueles que a presenciaram. A investigação em Tal el-Hammam transforma uma história de moralidade divina em uma tragédia humana palpável. Não estamos mais falando de pecadores anônimos, mas de milhares de pessoas reais, homens, mulheres e crianças, que viviam em uma metrópole próspera e que foram vaporizadas em um instante, sem aviso. A ciência nos permite sentir a magnitude da perda e humanizar as vítimas de um desastre que, por milênios, foi visto apenas através de uma lente teológica. Esta descoberta cria uma ponte fascinante entre a ciência e os textos antigos. Ela demonstra que narrativas que por muito tempo foram descartadas como mero mito podem, na verdade, conter registros precisos de eventos catastróficos que moldaram a história humana. A busca por onde arqueólogos encontram Sodoma se torna um exemplo de como a arqueologia pode iluminar as origens factuais de histórias que definiram civilizações inteiras. A história de Sodoma e Gomorra também carrega uma relevância contemporânea assustadora. Eventos de impacto cósmico não são relíquias do passado. O evento de Tunguska em 1908 e a explosão do meteoro de Chelyabinsk em 2013 nos lembram que a Terra continua a viajar por uma vizinhança cósmica perigosa. O destino de Tal el-Hammam serve como um antigo lembrete da vulnerabilidade da nossa própria civilização a forças naturais que não podemos controlar. No final, a prova científica apresentada pela equipe de Tal el-Hammam oferece a explicação mais completa e coerente para um dos maiores mistérios do Antigo Testamento. Embora a identificação do local como Sodoma permaneça uma hipótese fundamentada, a evidência de uma explosão aérea cósmica que aniquilou a cidade na Idade do Bronze é virtualmente irrefutável, mostrando que a história bíblica real pode ser mais factual do que se imaginava. Os segredos do nosso passado ainda estão enterrados sob nossos pés, esperando que a ciência os traga à luz e nos conte histórias mais estranhas e mais fascinantes do que qualquer ficção. Se você gostou desta jornada pela história e ciência, deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a trazer mais mistérios decifrados como este. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esta história.